Alerta, alerta, ó igreja, alerta, alerta, ó crente. E continua o testemunho do irmão Adão. E inclusive, se Jesus arrebatasse algum crente agora, quando ele ia subindo, ele ia ver milhares que estão voltando. E ele ia perguntar para o anjo que vai lhe levando. E esses de onde é que estão voltando? O anjo ia lhe dizer: esses são os que não puderam entrar no reino de Deus. Porque vai todos até a porta do céu. Vai os salvos que vão para entrar e ficar no céu, e vai os que não são salvos, que são perdidos, para eles ver e ouvir o que eles perderam na eternidade. E de lá são lançados que não puderam entrar no céu. Então dali eu estava contemplando todas estas glórias. E Jesus se levantou da sua cadeira, foi ter com os anjos. De lá Jesus veio, falou com o Pai e veio aonde eu estava. E disse para mim: eu sou misericórdia, eu sou amor. E disse para mim: vê a minha igreja na terra. E abriu uma porta no meio do céu para mim ver a igreja. Eu vi o mundo como um panelão cheio de treva, escuro, negro de treva. E no meio daquelas trevas brilhavam as luzinhas pequenininhas como de lampião. Mas milhares e milhares de luzinhas espalhadas por todo o globo terrestre. E Jesus foi tornando clara aquelas trevas. E aquelas luzinhas eram os crentes na terra, os santos que eles dizem no céu. Se transformou tudo em santos. Eram os santos no meio das trevas. Mas como a areia do mar, de tanto crente na terra. E eu vi eles com os braços erguidos para cima do céu, chorando, clamando, de joelho. Não vi casa de ninguém. Não vi igreja de espécie nenhuma. Não vi igreja de madeira, nem de material, nada, nada. Só vi os crentes, os santos que eles dizem no céu. Mas o globo terrestre está minado de tantos santos na terra. Jesus me tirou a igreja da minha frente e me disse: eu sou misericórdia. Se eu ficar contigo agora aqui, eu não vou usar de misericórdia com a minha igreja que está me pedindo tudo de volta. Aí Jesus me disse, abriu outra porta ao lado daquela que eu vi a igreja e disse: vê a tua esposa e teus filhos. Eu vi a minha esposa na minha casa, sentada na cadeira na sala, chorando, e os meus filhos ao redor dela. Eu vi ela chorando, meus filhos chorando. Para mim não tinha valor o choro, porque eu não sentia mais aquele sentimento da terra. Eu estava feliz na glória, eu estava num sonho de glória. Eu vi para ela chorando, mas para mim não sentia nada, não tinha valor aquilo ali. E Jesus me disse, me tirando a minha esposa e meus filhos da minha frente, e disse: eu sou amor. Se eu ficar contigo aqui agora, eu não vou usar de amor com a tua esposa e teus filhos que estão me pedindo tu de volta. Mas tu vai voltar para cá. Aí Jesus abriu outra porta à esquerda e disse para mim: vê o mundo sem a minha igreja. Quando eu olhei para baixo a terra, eu retirei o meu olhar de volta. Não resisti a olhar. E Jesus me ordenou: olha que eu estou te ordenando. E eu fiquei olhando, os ares fumaciados como chorando, os pássaros voando de um lado para outro, desesperado, gritando, os animais correndo nos campos, gritando, desesperado. As matas estavam tudo seco, tudo preto, não se enxergava nada de verde. Era terrível. As pessoas de todas as idades corriam nos cascalhos, se atiravam de bruços nos cascalhos, nas estradas, nos asfaltos, e batiam com as mãos nos pisos, e davam com os punhos, levantavam, erguiam seus punhos para cima, e gritavam, metiam as mãos nos cabelos, arrancavam os maços de cabelo, e se atiravam desesperados. O sangue corria como enxurrada de água nas calçadas, nas valetas. As redes elétricas incendiando tudo, se transformando em fogo.
os animais desesperados morrendo, tudo preto, queimado, os mísseis nos ares, as bombas nos ares se cruzando de um lado para outro, o rumor, o estrondo na terra, as montanhas eram aplainadas de um lado para outro, varrido. Era coisa terrível de se olhar. Os edifícios, as grandes metrópoles na terra, eram varridos, os edifícios voavam para os ares, se desmanchavam em pó, as pessoas se sumiam nos ares em pó, no meio daqueles tremor, daqueles terremotos. Era terrível, não dava para se olhar, mas eu tinha que olhar. As conduções na terra era tudo amontoado, fechado umas contra as outras. As embarcações nos mar, os mar se revolqueavam, os navios afundiavam, cheio de gente se sumia dentro dos mar. Os aviões no ar caíam em pedaços, as pessoas caíam, se sumiam pelo meio daqueles terremotos, se sumiam nos ar em tremendos terremotos de vento. Era terrível a destruição na terra. Era a coisa mais horrível, irmãos, de se olhar. Como diz lá em Isaías, que a terra cambaleia como um bêbado. Então eu não queria ver aquilo ali, o desespero, o clamor, os trens fechados, batidos uns nos outros. Era a destruição total na terra. E Jesus me tirou o mundo da minha frente e disse para mim: agora tu volta à terra, avisa e dá testemunha de tudo que tu viu e ouviu. Avisa meus santos na terra que eu estou arrebatando a minha igreja. Olha minhas mãos. Aí Jesus me mostrou as suas mãos. Eu vi onde puseram os pregos no punho de Jesus, no pulso de Jesus. Pegou esses nervos do pulso. E quando Jesus deu o brado na cruz, que ele largou o corpo, enquanto ele estava vivo, firmava os pés nos pregos lá embaixo. Mas quando ele deu o brado na cruz, puxou esses nervos do pulso e veio parar aqui, no meio da mão, o prego. E ele disse para mim: olha aquilo, quando você falar na terra esse testemunho, muitos não vão acreditar, mas muitos vão crer, vão acreditar. Você fala, avisa e dá testemunha, porque os que crê, eles serão bem-aventurados, e os que não crê, eles terão comigo. Será bem-aventurado o ministério que te aceitar na terra. Aí Jesus falou aquilo para mim, me mostrando, e eu não queria voltar para a terra. E Jesus me disse: agora tu volta à terra. E eu disse: não quero voltar, mas eu não complementei a palavra. Eu só disse não, e Jesus me transladou dos céus com uma rapidez perfeita que eu não vi por onde eu vim. Foi tão rápido que eu me encontrei no mesmo lugar dentro do UTI, quando Jesus saiu comigo, quando me arrebatou, e disse para mim: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Eu desci no mesmo lugar que Jesus esteve parado comigo. Desci ali num corpo de glória. O piso do UTI estava do mesmo jeito, puro ouro e cristal o piso, pura glória, que inclusive nossos olhos carnais não podem ver a glória, mas num culto, quando nós estiver, que está aquela glória ali, é a mesma glória que eu vi nos céus, que os homens não podem ver a olho nu, fisicamente, a glória de Deus, porque a carne não resiste, irmão. Eu enxerguei o meu corpo e fui direto ao meu corpo, caminhando num corpo de glória, mas caminhando no ouro e cristal, porque um ser de glória, aonde descer, nada resiste a glória, nada resiste, o piso se transforma em glória. Fui caminhando na glória, no ouro e cristal. Cheguei no costado da minha cama, parei no costado da cama, que estava o meu corpo físico deitado, olhei para o meu corpo e me sumi no meu corpo. E me acordei, gelado de frio, tremendo de frio. E eu disse para o enfermeiro que estava no meu costado, mudando os lençóis, porque os doutores me disseram depois que eles não resistiam em trocar lençol ensopado de soro gelado que saía do meu corpo. 3 dias lá. E ele disparou do meu costado, o enfermeiro. Eu disse para ele: me dá coberta, me põe coberta, que eu estou gelado de frio. E ele disparou e me olhou lá da porta do UTI.
e disse: o senhor está bem, seu Adão? Eu disse: estou bem, me bota coberto que eu estou gelado de frio, estava tremendo de frio. E ele chamou 3 doutores, mais uma enfermeira e mais ele. E os doutores vieram e eles vieram e começaram a me olhar e chorar. Eles não resistiam me olhar. E começaram a chorar e tremer, eles tremiam e choravam. E eu dizia para eles me pôr coberto, que eu estava gelado de frio, que eu estava bom, não tinha nada. E um veio, trouxe coberto e me pôs. E os outros doentes que estavam ali, desenganados, mortos, bem dizer, começaram a se levantar, que estavam botando soro e sangue, começaram a se levantar e agarrar os aparelhos e vir caminhando e me olhar, se levantar das camas. E vim me olhar. Jesus curou todos, me curou eu e os outros. Mas era 9 no UTI, ficou só eu. Os outros no outro dia deram alta curados. Jesus curou todos. Foi coisa tremenda, irmão. Então começou aquele revoluço no hospital, o rumor, telefonando para os médicos na cidade, para o diretor da faculdade, aquele alarme na cidade, alarmou a ciência, né? Jesus desafiou a ciência, né? Tá, eu fiquei tranquilo ali, me botaram coberto, começou a esquentar o meu corpo, né? E enquanto eu ressuscitava lá no hospital, às 3 da madrugada, do 3º dia para o 4º dia, o Satanás chegava na janela da minha casa, aonde a minha esposa estava dormindo, bateu na janela, bateu forte na janela e disse: Nancy, Nancy, eu vim te chamar que o Adão morreu. A minha esposa se levantou, foi no guarda-roupa, pegou um vestido vermelho e aquele chorando, aquele clamor dela, chamou os filhos, era aquela gritaria dentro de casa, e ela dizia: mas eu ia com esse vestido vermelho, só eu que sou crente, os parentes dele ninguém é crente. Satanás deu uma tremenda gargalhada e disse: o que tem, vai com esse mesmo. E ela disse: é tu, Satanás, o meu esposo ressuscitou. E se atirou de joelho às 3 da madrugada e ficou em oração até 6 horas, até clarear o dia. Às 6 horas ela foi no telefone e telefonou para o hospital, UTI, e perguntou de mim. Aí o doutor disse: dona Nancy, corra aqui, aconteceu uma coisa aqui que está abalado o hospital. E ela disse: eu já sei, o meu esposo ressuscitou. Mas como que a senhora sabe? Jesus já me mostrou. Aí ela foi para lá. Quando chegou lá no UTI, eu enxerguei ela no vidro do UTI, abanei para ela. Aí os médicos permitiram ela entrar lá, foi lá onde eu estava, e eu mostrei para ela minhas mãos, os dedos nos meus pés, e eu disse para ela: olha, os meus lábios, meus olhos não estão pretos, assim, roxo, da morte, que a mancha da morte, o pretume da morte, levou 3 meses para sair da minha pele, da boca, dos lábios, dos olhos, né, das unhas, para limpar bem, levou uns 3 meses. Tá, eu fiquei, dali a 8 dias, eu estava saindo do UTI, fiquei 8 dias para recuperar o físico, o corpo físico. Dali a 8 dias, o doutor chegou e me disse, o chefe do UTI me disse: hoje nós vamos lhe tirar do UTI, o senhor vai para um quarto especial, mas antes nós vamos fazer uma entrevista. O senhor vai contar tudo o que viu e ouviu. Aí eu fui para uma entrevista com ele, os 3 cirurgiões e uma secretária. Aí ele me disse: tudo que eu perguntar aqui para você vai ficar escrito numa pasta aqui no UTI. Vai ficar uma pasta sua escrita aqui. Você vai falar e a secretária vai escrever tudo. Aí ele me disse assim, perguntou o meu nome, perguntou o que eu era, eu disse que era crente da Assembleia de Deus, né? Perguntou o nome dos meus pais, da minha mãe. E aí ele disse para mim: o senhor sabe que sofreu um infarte? Eu disse: olha, doutor, eu não sei se foi infarte. Eu senti uma dor terrível, que para mim foi arrancado o meu coração do peito. Uma dor terrível, me cortou a respiração, me cortou a visão, não enxerguei mais. Caí agonizando. Ele disse: você sofreu um infarte agudo, total e fatal. Morte instantânea. O infarte que lhe deu mata mais rápido que um balaço 38 no coração. E aconteceu um mistério. Você tem um coração transplantado e 3 coronárias. Um transplante misterioso. E eu quero que você conte como foi acontecer isso. E eu disse,
Mas eu não lhe disse, doutor, que eu nunca queria cirurgia? Como é que o senhor me fez cirurgia? Ele disse, então abre a tua camisa e olha o teu peito, se está cortado o teu peito. Para nós fazer cirurgia, nós tínhamos que cortar o teu peito. Aí eu olhei e não tinha. Eu disse, já sei. Quando Jesus me arrebatou do UTI, desceu 2 anjos do céu com bandejas de ouro e com bisturins de ouro. E foi eles que fizeram a cirurgia no meu coração. Aí eles botaram a mão no rosto e ficaram apavorados, me escutando. E aí eles ligaram os aparelhos no meu coração e me mostraram o meu coração funcionando no aparelhozinho de televisão. Ele disse, olha lá o teu coração. Ninguém tem coração como aquele. Nunca mais vai nascer uma pessoa com um coração desse. Um coração bonito, um coração perfeito. As coronárias bonitas, as coronárias que não se vê aqui na terra. E você tem esse transplante, você sofreu esse transplante, e o transplante que você sofreu, misterioso, a ciência não tem condição de fazer nem parecido o transplante, com dirá mais que perfeito. E você sofreu, e é misterioso. De coração você não vai morrer. É perfeito o seu coração. Então, irmã, cumpriu aquilo que está no Salmo 51 e o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova em mim um espírito reto. Lá em Ezequiel 36, 26, se não me falha a memória, que diz, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós o espírito reto. Porque eu sou fiel a Deus, mereci, de certo. Como que eu ia testemunhar na terra uma coisa que eu não sofri, que eu não passei, que eu não vi, que eu não ouvi? Eu não sabia que no futuro eu seria uma testemunha. Então eu tinha que saber, eu tinha que sofrer, eu tinha que passar, eu tinha que ver e ouvir para testemunhar na terra. Então Deus me levou por tudo isso aí. Aí eles me entrevistando e eu contando, esse cara apavorado. Aí eles me perguntaram, e esses 3 dias de vida, o que você estava morto, sem vida, o que você viu, por onde você passou? Eu disse, eu conheço os 2 lados da vida. Eu conheço o lado de cá desta vida material e o outro lado da eternidade, com Deus e sem Deus. E ele ficou apavorado. Eu disse, Jesus desceu aqui no UTI, me arrebatou daqui e me levou no inferno, me mostrar o inferno, o que acontece lá dentro dos infernos, os horrores e o sofrimento das almas. Jesus me mostrou tudo. Mais uma pergunta, irmão. E os médicos aceitaram Jesus, criticaram, o que foi que aconteceu? Os médicos ficaram apavorados, mas eles dobraram o joelho aceitando Jesus como seu Salvador. E o repórter que estava ali entrevistando também aceitou Jesus em lágrimas. Mas o principal que eu quero avisar é a igreja, porque Deus me escolheu como uma atalaia, como uma testemunha na terra. Então eu quero avisar os cristãos, os crentes, que tome cuidado, sejam sinceros com Jesus. Há um alerta, porque Deus está cobrando de mim que eu testemunhe na terra isso rápido, para que se escape enquanto há tempo, que se salve em Jesus. É só Jesus e a Bíblia que pode salvar. Então, alerta, irmãos, cuidado, Jesus está voltando, arrebatando a igreja. Que Deus vos abençoe com essas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Você viu que tremendo esse testemunho. E eu peço desculpas pelo áudio, pelos efeitos sonoros. É porque a gravação foi feita... É uma gravação antiga de LP. E na época eles não tinham uma qualidade de efeitos sonoros que nem no nosso tempo hoje, né? Para poder fazer os efeitos e tal. Então era a modernidade daquela época. Mas eu peço para vocês refletirem, o testemunho é para você refletir. Aí você tira a sua própria conclusão, né, do que você acha, se realmente é verdadeiro, se não é. Compara com a palavra de Deus, verifica com outros testemunhos aqui no canal. Tem vários testemunhos aqui, uma playlist. Assista também, aí você compara os testemunhos, os detalhes das experiências que as pessoas tiveram com Deus no mundo espiritual. Então, aí é a sua conclusão. Se você não crê
eu peço para você dar uma oportunidade, procure mais informações para que você possa entender. É difícil nós entendermos as coisas de Deus. Os mistérios de Deus nós não conseguimos compreender. É só quem tem a experiência espiritual, só quem viveu essa experiência de ter uma visão espiritual, de ter um arrebatamento em espírito. Este arrebatamento não é aquele arrebatamento que quando Jesus voltar vai arrebatar a sua igreja. É experiências. Às vezes as pessoas têm experiências de visões, que o seu espírito está em outra dimensão, no mundo espiritual. E tem aquelas experiências de arrebatamento de pós-morte. No caso dele, no caso do Adão Campos, ele ficou 3 dias. Ele foi considerado como morto pelos médicos. Se você pesquisar na internet, tem várias informações sobre o caso dele. E ele ficou 3 dias, o corpo dele. Então ele foi arrebatado em espírito e viu o mundo espiritual, viu tanto o inferno como o céu. Então, esses testemunhos são para edificar as nossas vidas e para nos fazer refletir como está a nossa vida hoje, o que nós precisamos fazer para estar certo, para estar alinhado conforme a vontade de Deus. Para você entender, não existe só este mundo material. Existe o mundo espiritual, sim. Agora, você quer ter uma experiência espiritual, então você precisa buscar Deus. Busque a Deus, peça para Deus em oração: Senhor, eu quero viver uma experiência espiritual, eu quero ter visões, eu quero enxergar o mundo espiritual, eu quero passar por experiências assim e testemunhar o que eu vi. É claro que, de repente, muitas pessoas podem não acreditar na experiência que você possa ter e possa ter tido, mas vai ter alguns que vão acreditar. E a fé dessas pessoas vão aumentar, entendeu? Por isso eu faço um convite para você. Se você tem algum testemunho, alguma visão, alguma experiência espiritual com Deus, escreva nos comentários aqui, que eu tenho certeza que quem assistir, quem ouvir, essas pessoas vão ser impactadas e abençoadas, certo? É claro que vai ter pessoas que não vão acreditar, vão questionar, vão falar que é antibíblico, vão falar muitas coisas contrárias a isso, mas isso é porque as pessoas não tiveram experiência. Esse relato desse testemunho me lembra um pouco o testemunho, a visão que Saulo teve. Saulo estava perseguindo os cristãos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus ali, mas no meio do caminho, quando ele estava no cavalo, ele teve um encontro com Cristo, ele viu uma luz forte que ele cai do cavalo, e ele fica cego, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí depois ele fica cego. Então, a partir dali, ele teve um encontro com Cristo. A vida dele foi transformada a partir daquele momento. Então, se você for ver na palavra de Deus, também tem vários relatos, várias passagens de anjos, de pessoas que viram anjos, de anjos estar naquele momento ali com as pessoas, de direcionar a pessoa naquele momento. Então, é algo espiritual. Nós precisamos estar alinhados com Deus, buscar a presença dele. E só isso, é só assim para a gente entender as coisas espirituais e as coisas de Deus. Então, se você quer ter experiência, busque a Deus enquanto se possa achar, certo? Então é isso, galera, muito obrigado pela sua presença aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino, para que mais pessoas possam assistir esse testemunho também e possa ser impactada. E eu convido você a ver as playlists do canal. Tem a playlist de testemunhos impactantes, que eu tenho certeza que você será impactado por outros testemunhos também, certo? Então é isso. Se você quiser abençoar meu canal, tem um QR Code aqui do LivePix, se quiser mandar algum valor em mensagem ou em áudio. Se você quiser ser membro do canal, tem um botão Seja Membro do canal, que aí você estará apoiando o meu canal mensalmente, certo? Então é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E não se esqueça de acompanhar as orações. Todo dia tem orações aqui no meu canal, certo? Que acompanhe essas orações para a sua vida ser tocada e impactada pela presença de Deus, certo? Busque a presença de Deus, aceite a Cristo como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Esses são os mandamentos. A graça, a salvação é pela graça e só através de Jesus Cristo, certo? Que a presença dele esteja na sua vida, que ele direcione a sua vida aonde você for, que tudo de bom, de melhor aconteça na sua vida, certo? Então abra os olhos enquanto é tempo, busque a Deus enquanto é tempo, porque o relógio está acelerado, a qualquer momento ele pode voltar, certo?
Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui.